Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos nós, né, que estamos na presença do nosso Deus. Glorificamos a Ele por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Nossa devocional hoje ela está em Êxodo 12, 13, que diz o seguinte, a palavra do Senhor, Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. O nosso Deus estava aqui alertando a Moisés o que aconteceria ali na terra do Egito. E então o Senhor diz, peguem um cordeiro, cada família se reúne em suas casas, peguem um cordeiro, e então vocês matem e passem o sangue nos portais, nos umbrais das portas de suas casas. Se o cordeiro for grande para a família de vocês, então convide seus vizinhos e se reúnam e então imolem o cordeiro. E então vocês devem comer ele assado, não cozido, assim foi as ordenanças do Senhor. Não é para cozinhar o cordeiro, mas sim comê-lo assado. E se sobrar alguma coisa, vocês têm que queimar e jogar fora. Então, as casas que eu passar, na hora que eu passar, eu vi o sangue do cordeiro, então o Senhor diz que eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque o Senhor mataria todos os primogênitos ali na terra do Egito, quando ele passasse do mais velho ao mais novo, seriam ali destruídos pelo Senhor. E aqui nós podemos agora entrar no tema da nossa devocional, que é Israel experimentou Deus como? Israel experimentou Deus como? Número 1. Israel experimentou Deus como Salvador através do sangue do Cordeiro, que foi isso que nós acabamos de ler em Êxodo 12, 13, e também em Êxodo 12, 42 fala: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Ou seja, essa é uma noite que vai ficar marcada, a qual os filhos de Israel, o povo de Deus, vai se lembrar do que Deus fez, do grande livramento, a salvação dada pelo Senhor, porque então o Senhor ali restauraria e resgataria Israel da escravidão ali do Egito. Israel experimentou Deus, número 2, como guia através das colunas de nuvem de fogo. Isso nós encontramos em Êxodo 13, 21, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Israel não pararia de caminhar, a não ser que a nuvem parasse sobre a tenda da congregação. Quando ela parava, lá em Êxodo 40, 34, diz que quando a nuvem parava, então Israel também parava, e Moisés não podia entrar na tenda, porque era grande a glória do Senhor sobre aquele lugar. Ou seja, a presença do Senhor era tão poderosa que ninguém poderia entrar na tenda, nem Moisés. E então toda Israel, quando visse a nuvem parada, eles parariam, eles não caminhariam. E quando ela saísse de sobre a tenda, então eles seriam guiados por Deus. Então Deus guiava Israel durante os seus caminhos, assim como também Deus guia nossas vidas hoje através do seu Espírito Santo. Nós somos fortalecidos e guiados pelo nosso Deus. Também Israel experimentou Deus como libertador no Mar Vermelho, o número 3 da nossa devocional, que nós podemos tirar que Israel experimentou Deus como libertador no Mar Vermelho. O Êxodo 14, 13 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aleluia. Moisés disse, olha, o pessoal ali estava com medo, porque já tinha se chegado ao Mar Vermelho, o mar cheio, não tinha como, transbordando, não tinha como ninguém passar. E então os egípcios, Faraó e seus carros e cavaleiros, eles estavam perseguindo a Israel. E então Moisés disse, calma, aquietem-se, porque esses egípcios nunca mais vocês verão, porque eles serão, o Senhor os aniquilará para sempre.
Nós sabemos que os carros e cavaleiros de Faraó foram afundados quando o mar então voltou a seu curso normal, porque o Senhor abriu o mar vermelho para Israel passar a pés secos. Aleluia! Assim também como Deus abre os caminhos para nós passarmos glorificando e exaltando ao Senhor. O número 4, que Israel viu Deus como médico do corpo. Em Êxodo 15, 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: E disse o Senhor: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! O nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele sara nossas enfermidades, nossas lutas. Não, ou seja, não quer dizer que nós não venhamos a adoecer, mas se viermos a adoecer, se for da vontade do Senhor, então Ele vai nos sarar. Ele vai nos curar de qualquer enfermidade física ou espiritual. Mas aqui fica bem claro, nós teremos que ser obedientes. Nós teremos que obedecer. Ele diz assim: se fizeres o que é certo, reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, ou seja, se nós fizermos o que é certo diante do Senhor, se nós andamos em obediência diante do Senhor, nós estamos protegidos, e também Deus cuida das nossas saúdes para a glória do nome dEle. Aleluia! Nós somos protegidos e libertos em meio às enfermidades e dificuldades das nossas vidas. Também, número 5, Israel experimentou Deus como sustentador diário com o maná. Êxodo 16, 15 diz o seguinte: Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aleluia! Os israelitas disseram: O que é isso? Essa coisa branca, nós não estamos entendendo, porque diz que o maná parecia escamas e era uma camada bem fina, subia ali da terra, né? Aquela espécie de vapor, aquela umidade, e então ali, quando ela baixava, ficava ali uma camada branca e fina como escamas. Então Moisés disse: Isso que vocês estão vendo é o maná, é a sustentação do Senhor, o alimento diário que Ele está vos dando. Assim também como Deus também nos dá o nosso alimento diário todos os dias. Deus supre as nossas necessidades físicas e espirituais, porque Ele é o nosso Deus e Ele não nos abandona. Assim como Ele também cuidou e sustentou e alimentou Israel, Ele também nos alimenta com a palavra dEle e também com o alimento material, porque Deus cuida de tudo. Israel experimentou Deus como protetor diante do inimigo. Isso está em Êxodo 17, 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aleluia. Amaleque e seu povo tentaram ali atacar Israel, onde no capítulo 17 nós podemos ver isso claramente. E foi uma grande peleja ali. E nós vemos, e é tão interessante essa parte quando eu li, que diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava, Amaleque prevalecia. E os dois, Arão e Hur, sustentavam as mãos de Moisés, porque as mãos de Moisés eram muito pesadas. Então eles colocaram as pedras e então sustentaram, e Moisés sentou em uma pedra e então eles ficaram sustentando ali. E essa luta durou até o pôr do sol, e foi grande a derrota de Amaleque. Ou seja, Deus estava ali com Moisés, e através de Moisés protegendo e lutando e batalhando com o povo. E tem uma parte aqui muito interessante que diz que o Senhor disse o seguinte: no capítulo 17 de Êxodo, versículo 14, o Senhor Deus disse o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Ou seja, o Senhor é aquele a qual eu me prostro, eu me rendo. O Senhor é aquele a qual eu dou todo louvor e adoração. Eu reconheço o quanto Ele é poderoso, o cuidado que Ele teve comigo. Então ali, o Senhor Deus agiu através de Moisés, né? Nós conseguimos ver isso aqui, quando ele leva as duas mãos levantadas, e então Israel prevalecia e Josué desbaratou, ou seja,
Deus disse que riscaria Amaleque de debaixo dos céus para sempre, ou seja, o inimigo, aqueles que eram os inimigos de Israel, Deus então aniquilou para sempre. E Josué teve ali grande vitória dada pelo Senhor. Moisés edificou um altar e chamou o Senhor é minha bandeira, a qual eu me prostro, eu me rendo, eu entrego toda a minha adoração e louvor ao meu Deus Todo-Poderoso que cuide de nós. Então, assim mesmo, Deus continua agindo também em nossas vidas hoje. Ele é o nosso defensor, ele é aquele que está conosco, aquele que luta nossas batalhas e que não perde nenhuma, porque só ele é Deus, aleluia. E para encerrar, Israel experimentou Deus como aquele que habitava no meio de Israel. O Êxodo 40:34 diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Como eu disse anteriormente, quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, Moisés não poderia entrar. E ninguém poderia entrar, mas a presença do Senhor era tão poderosa que eles sabiam que era Deus que estava ali. E quando a nuvem se levantava da tenda da congregação, então eles começavam a caminhar. Nós sabemos que Deus, durante o dia, Deus estava naquela coluna de nuvens, e à noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo, aleluia. Interessante a glória e a presença de Deus ali com Israel. Mesmo assim é Deus hoje conosco, Deus continua a nos sustentar, Deus continua a cuidar de nossas vidas. Deus se faz presente em nossas vidas porque só Ele é Deus e nós podemos glorificar e exaltar esse nosso Deus grandioso, poderoso, maravilhoso. Então essa palavra de hoje nos mostra o quanto Deus esteve ali com Israel, a presença dele, e mesmo assim Deus também está conosco. Nós podemos concluir que na nossa vida o Senhor Deus está conosco, Ele está nos sustentando, Ele está nos ajudando. Ele é o nosso defensor, Ele é aquele que cuida de nós. Então nós não estamos sozinhos diante das lutas, das dificuldades. O Senhor Deus se faz presente em nossas vidas. Nós podemos nos alegrar, nós podemos bendizer, nós podemos glorificar o Senhor, porque Ele é Deus. Nós possamos fazer como Moisés, que disse: o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é a... Não que Moisés estivesse adorando a bandeira, mas ele disse: o Senhor é a qual eu me prostro, eu me rendo, eu dou meu melhor louvor e adoração, porque Ele é digno, Ele esteve conosco, Ele nos ajudou e Ele nos ajuda até nós chegarmos à nossa Canaã celestial, que é o destino eterno, é estar junto do Senhor. Então que essa palavra maravilhosa abençoe nossas vidas, que nós possamos continuar confiando e experimentando a grandeza e o poder de Deus sobre nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de semana excelente na paz do Senhor Jesus e que Ele possa nos ajudar e nos proteger sempre. Deus abençoe a todos, ficamos todos assim na paz do Senhor Jesus. Tchau e até o nosso próximo vídeo para a glória de Deus. Que cada dia mais eu diminua e o Senhor cresça e que nós possamos nos encher da presença dEle todos os dias. A Deus toda a glória e todo louvor para sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ficamos todos assim na paz do Senhor Jesus. Amém.